pra você que tá vendo mais um vídeo do Matemático Lois aqui no YouTube. Cara, antes de qualquer coisa, por favor, não esquece de se inscrever no canal, deixa o joinha, isso me ajuda pra caramba, compartilha, salva esse vídeo, enfim, deixa todo mundo saber que agora você pode saber como resolver sistema de equações com duas incógnitas. Bom, o negócio é o seguinte, essa aula vai ser dividida em 3 etapas. A gente vai fazer método da substituição, depois método da comparação e depois método da adição / subtração. Depois disso, eu vou resolver um exercício contextualizado em que a gente vai ter que interpretar o problema e escrever esse sistema, beleza? Então bora lá. Como que você faz para saber qual método você vai utilizar? Bom, é o seguinte, tem um exemplo simples aqui de um sistema, e aí a gente vai começar fazendo o método da substituição. Por que você usaria esse método, tá? Porque dentro da minha equação, dentro do meu sistema, eu tenho o quê? Uma letra que não está acompanhada de número. Também teria esse menos y aqui, mas vamos fazer x que é mais convencional. Então, a gente tem uma letra que não está acompanhada de número, vai ser muito simples isolar. A primeira etapa vai ser isolar. Consiste em fazer o quê? O x vai ficar sozinho e o 3y vai para o outro lado. Então aqui, ó, vai ficar x igual a 11, e esse mais 3y passa para o outro lado e fica menos 3y. Feito o primeiro passo. Beleza? Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa consiste em quê? Substituição. Agora a gente vai usar a segunda equação. Bom, eu não tenho x aqui, quer dizer que eles são iguais, certo? E se x é igual a 11 menos 3y, eu pego esse x e troco por 11 menos 3y. E qual que é o objetivo de fazer isso? Porque, do jeito que as minhas equações estão, como eu tenho duas incógnitas, eu não consigo resolver, certo? Se eu fizer uma substituição aqui de uma expressão que contém y, eu vou ficar com y aqui, e não tem mais x. Ou seja, uma equação com uma única incógnita, que a gente sabe resolver. Então, bora lá. No lugar do x, eu vou colocar 11 menos 3y, vai ficar 4 vezes. Lembra de usar parênteses, porque são dois termos, tá? Então, 11 menos 3y. O que eu vou fazer com todo o resto? Eu vou copiar. Então, vai ficar menos y igual a 5. Beleza? Então essa parte aqui em preto eu copiei aqui, ó. Fechou. O que eu vou fazer agora? O que eu gosto de chamar de little shower, que é o chuveirinho, a distributiva. Vou fazer 4 vezes 11, que dá 44. Menos 4 vezes 3y, que dá 12y. E aí, menos y igual a 5. Aqui tranquilo. Bom, vou fazer o que agora? Menos 12y menos y. Quer dizer, então, que dá menos 13y. Igual a 5, e o 44 passa para cá, menos 44. Fechou? E aí, agora, que número vezes 13 vai dar essa subtração aqui? Bom, continua aqui, ó. Quer dizer, então, que menos 13y vai ser igual a menos 39. Como os dois números são negativos, negativo com negativo, regra de sinal, por quê? Porque aqui é uma multiplicação, que vai virar divisão. E aí eu posso utilizar essa regra de sinal. Vai ficar 39 sobre 13, ambos agora positivo. E aí 39 sobre 13 é igual a 3. Descobri o valor do y, só que eu não acabei ainda o problema. Por quê? Eu preciso saber o valor de x e y, das duas incógnitas. Então eu pego aqui, ó, lá naquela equação lá inicial que eu tinha isolado, eu vou fazer o quê? X igual a 11 menos 3 vezes 3. De onde saiu esse 3? Daqui que eu acabei de calcular. Então, no lugar do y, eu coloco 3. Agora tá simples. X é igual a 11 menos 3 vezes 3, 9. Então, portanto, x é igual a 2. Tá resolvido o meu sistema pelo método da substituição. Bora pro próximo? Agora, no método da comparação, a gente vai fazer o quê? A gente vai isolar a mesma letra duas vezes em cada equação, certo? Por que eu utilizo esse método? Diferente da substituição, lá a gente tinha uma letra que não estava acompanhada do número. Se você analisar bem meu sistema vendo as duas equações, você vai perceber o quê? Que em todas as letras está acompanhado de um número. Ou seja, se eu isolar, vai cair numa fração. Então, a gente utiliza o método da substituição para evitar a fração. Caso não tenha jeito, então a gente utiliza esse método da comparação. Vamos ver como ele funciona? Seguinte, escolhe uma letra para isolar. Como eu falei, é mais convencional isolar o x. Então, vamos isolar o x. Vai ficar 3x igual a 13, como era menos 2y, mais 2y. Beleza? E aqui eu vou fazer o quê? 2x igual a 14, como aqui era mais, fica menos 4y. Beleza? Só que eu ainda não isolei o x tem que estar totalmente sozinho. E aqui eu ainda tenho 3 e ainda tenho 2. Como eles estão multiplicando, eles vão passar dividindo. Então aqui vai ficar o seguinte, x igual a 13 mais 2y sobre 3. Tudo sobre 3, beleza? E aqui é a mesma coisa. X igual a 14 menos 4y e dividido por 2. Nesse caso, até daria para simplificar, mas eu vou manter as duas frações só para a gente entender como funciona o método da comparação, beleza? Bom, seguindo, como eu tenho x igual a isso, e x igual a isso, e esses x são iguais, beleza? Então eu posso igualar um outro, porque esse x é o mesmo desse x, eles são iguais. Então se o x é igual a isso, e o x também é igual a isso, então essas duas coisas são iguais. Então o que eu vou fazer? Pegar a primeira fração e igualar a segunda fração. Beleza? Fazendo isso, eu vou poder fazer o que agora? Eu tenho uma igualdade entre duas frações. E aí, lembrando sempre, qual que era o objetivo? Deixar apenas uma incógnita, né? Agora eu não tenho mais x nessa expressão. Por isso que tá fácil de resolver. Então eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Bom, se eu vou multiplicar cruzado, esse 2 vai multiplicar aqui, então vai ficar 2 vezes 13 mais 2y igual a... E esse 3 vai multiplicar aqui, então vai ficar 3 vezes 14 menos 4y. Professor, eu não entendi esse lance de multiplicar cruzado. Multiplicação cruzada não é para divisão?
Sim, quando é divisão a gente faz também a multiplicação cruzada. Nesse caso, vamos pensar o seguinte. Aqui, o 3 não estava multiplicando e passou dividindo? Operação inversa, certo? Aqui, o 3 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. A mesma coisa para o 2. Então, não é exatamente uma multiplicação cruzada. É que esse cara está vindo para cá multiplicando e esse cara está vindo para cá multiplicando. Então, para ficar mais claro, melhor visível para você, a gente fala o quê? Multiplicação cruzada. Bom, e agora vamos lá para o nosso little shower, certo? Nosso chuveirinho. 2 vezes 13, 26. Mais 2 vezes 2, 4. Igual a 3 vezes 14. 14, 28, 42. Menos 3 vezes 4, 12y. Certo? Agora é só jogar a letra para um lado e número para o outro. E aí vamos lá. O menos 12y eu vou trazer para cá e o 26 vai para lá. Assim, ó. Fechou? O 4y já estava. O menos 12 veio, ficou mais 12. O 42 já estava. E o 26 é o cara que foi, trocou o sinal. Beleza? 4 mais 12, 16. Igual a 42 menos 26, que dá 16 também. Bom, que número vezes 16 dá 16? 1. É só fazer 16 dividido por 16. Beleza? Descobrimos o y. Numa questão de prova você já tem meio certo. Só que ainda falta descobrir quem? O x. Eu sempre preciso das duas. Volta para o meu problema inicial. Escolhe uma das duas frações. Nesse caso, acho que está muito mais fácil a gente escolher a segunda. Você pode escolher qualquer uma delas, tá bom? Por quê? Porque não é que eu falei que dá para dividir? Vamos simplificar isso aqui, ó. X igual a 14 menos 4y dividido por 2. E aí, dividindo, eu vou ficar com x menos 2y, certo? 14 dividido por 2, 7. 4 dividido por 2, 2. Bom, no lugar do y eu vou colocar quem? O 1. Olha que suave. X é igual a 7 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 7 menos 2, 5. Fechou então o nosso sistema. X é igual a 5 e y é igual a 1. Bora para o próximo? Agora bora para o último método. Método da adição e subtração. Geralmente o preferido por vocês. Bom, método da adição e da subtração, quando que você vai utilizar? Quando você quiser eliminar uma das incógnitas, somando ou subtraindo as equações. Pô, mas como assim? Se liga nessa daqui, ó. Para fazer método da substituição, precisaria do quê? De uma letra sem estar acompanhada de um número. Nesse caso, todas estão. Então, a substituição não seria o mais viável. Método da comparação, poderia utilizar? Poderia. Porém, se você analisar bem aqui, ó, você poderia eliminar essas duas, já que uma é positiva e uma é negativa. Tá? Na verdade, em qualquer sistema você pode utilizar qualquer método. Mas, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Para eu poder cortar essas duas, elas têm que ser opostas, certo? Então, se aqui é 5, aqui tem que ser menos 5. Ou se aqui é menos 2, aqui tem que dar 2. Só que do jeito que tá, não tem, o 5 não é múltiplo do 2. Então o que eu vou ter que fazer é multiplicar as duas equações. Como que eu vou fazer isso? Bom, pensa comigo. M1 entre 5 e 2, que dá 10. Então se eu multiplicar essa equação toda por 2 e essa equação toda por 5, as duas vão dar o quê? 10. Aqui 10 e aqui menos 10. E a hora que eu adicionar, 10 mais menos 10 dá 0, então vai zerar. Então, a hora que eu multiplicar, eu vou ter que multiplicar a linha toda. Como que vai ficar meu sistema? Meu sistema vai ficar o seguinte. 10x, que é 2 vezes 5. Agora 2 vezes 2, 4y, igual a 18 vezes 2, 36. Equação de baixo, menos 2 vezes 5 dá menos 10x. Aqui é o que eu estava falando para vocês. Ó. A hora que eu somar, vai sumir isso aqui. 3 vezes 5 mais 15y. E menos 11 vezes 5. Presta atenção, é negativo. Então, menos 55. Beleza, agora eu tenho o que eu quero. Só adicionar as duas equações. O que vai acontecer quando eu adicionar as duas equações? Esses dois aqui, ó, vão de arrasta. Beleza? Vai sobrar quem? 4 mais 15, que dá 19y. E menos 55 mais 36, que dá menos 19. Beleza? E aí, 19 passa dividindo. Eu vou ficar com y igual a menos 19 dividido por 19. Portanto, y vai ser igual a menos 1. Fechou? Já resolveu o primeiro. Você vê que nesse método a gente utiliza bem menos espaço. Ele é mais rápido, certo? Mas falta a segunda parte, que é o quê? Descobrir o valor do x. Escolhe uma das equações iniciais, o que você quiser. Vamos nessa daqui, que só tem número positivo, bem mais fácil de trabalhar. Então, volta para ela. 5x mais 2 vezes o y. Quem é o y? Menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 igual a 18. Então, 5x, 2 mais 2 vezes menos 1, regra de sinal, mais com menos, menos 2 vezes 1, 2, igual a 18. O menos 2 passa para lá mais 2, então vai ficar 18 mais 2. Quanto que é 18 mais 2? 20. 5x igual a 20. Que número vezes 5 dá 20? 4. Portanto, x é igual a 4. Então, mostrei para vocês como que a gente resolve o sistema utilizando os 3 métodos. E qual que você vai escolher? Aquele que for melhor para você. A não ser que o seu professor seja muito legal, mas muito legal, e ele peça especificamente para você fazer algum dos métodos. Nesse caso, salve esse vídeo aí para você, porque vai te ajudar. Aqui eu tô mostrando todos os métodos. Lembrando também, a gente sempre pode resolver por lógica, tá bom? Então, se você gosta de chutar valores, testar valores, até você descobrir qual que é o correto, não tem problema. Desde que você consiga mostrar a sua lógica, desde que você consiga escrever, justificar a sua resposta, certo? Algo que vocês detestam fazer.
Agora você, aluno do terceiro ano do médio, que no oitavo ano, pandemia, tava tendo aula online, não prestou atenção nisso aqui, porque ficou jogando Fortnite, né, durante as aulas. Bom, agora é o seguinte, você vai fazer o quê? Você vai tirar a sua mão do saco do salgadinho e vai pegar o quê? Um lápis, uma folha e escrever isso aqui até você entender, já que você perdeu isso uns anos atrás, beleza? Lembrando que isso aqui não é o objetivo, isso aqui é uma ferramenta que a gente utiliza para resolução de exercícios, principalmente quando chegar no ensino médio. Então, para quem tá no oitavo ano e tá vendo isso daqui vai ser o objetivo dos exercícios, mas mais pra frente vai fazer sentido, prometo, tá bom? Outra coisa, antes de finalizar essa aula, vê o exercício que eu vou fazer, tá bom? E aí, qualquer dúvida, é só mandar um comentário. Valeu! Bom, gente, bora lá então para o exercício de sistema, tá? Um exercício contextualizado, então a gente vai precisar interpretar primeiro o problema e depois resolver o sistema. Bora lá então. Durante uma visita à padaria, Carita comprou 2 pedaços de bolo de cenoura e uma dose de café, pagando ao todo R$3,50. Bom, nesse caso eu vou chamar então o pedaço de bolo de cenoura, eu vou chamar de B, tudo bem? E a dose de café eu vou chamar de C, B de bolo e C de café. Então, para começar, foram dois pedaços de bolo mais uma dose de café, totalizando R$3,50. Beleza, escrevi então a primeira equação. Sua irmã Carla comprou um pedaço de bolo de cenoura, então 1B, mais 2 doses de café, 2C, pagando um total de R$2,50. Tá bom. Analisando essa situação, se uma pessoa comprar um pedaço de bolo de cenoura e um café, o valor pago por ela será D. Nesse exercício, a gente não precisaria de fato descobrir os valores de B e C. Na verdade, ele quer saber quanto que dá comprando um pedaço de bolo e um pedaço de café, tudo bem? Então, se a gente conseguisse descobrir já direto a soma desses dois, perfeito, tudo bem. Mas aqui a gente vai acabar descobrindo o valor de cada uma das incógnitas. Então, bora lá. Aqui a gente pode escolher o método que a gente quiser, tá bom? Nesse caso, eu vou escolher o método da subtração. Então, para eu conseguir utilizar o método da subtração, eu preciso que o número que acompanha a letra seja o mesmo na equação de cima e na equação de baixo. Então, vamos olhar para o C. Aqui é 1, aqui é 2. Então, eu preciso que eles sejam iguais. Para que isso aconteça, é só multiplicar essa equação por 2. Se eu multiplicar essa equação por 2, vai ficar o seguinte. 4B, porque eu preciso multiplicar a equação inteira por 2, tá? Mais 2C, igual a 7. E aí de baixo, eu só vou copiar. Beleza. Agora eu posso subtrair. Se eu subtrair, vamos ver o que acontece? Fazer menos aqui, menos aqui. Eu vou ficar com 4B menos 1B. Isso dá 3B. 2C menos 2C, 0. Igual a 7 menos 2,50. Bom, 7 menos 2, 5. 5 menos 50 centavos, 4,50. Beleza? O 3 está multiplicando B, passa dividindo. Então, B vai ser 4,50 dividido por 3. Quanto que é 4,50 dividido por 3? 1,50. Então, o preço de um pedaço de bolo é 1,50. Com certeza, essas irmãs elas não estão em São Paulo, porque não custa isso nunca aqui em São Paulo, um pedaço de bolo. Mas enfim, como que eu faço agora para descobrir o valor do C? Tá? Eu escolho uma das equações e eu substituo. Então, no lugar do B, eu vou colocar 1,50 e eu vou resolver. Olhando para essas duas, a que está mais fácil é a segunda equação. Então, se eu olhar para a segunda equação, que é essa aqui, é só substituir B por 1,50, passa para o outro lado e está resolvido. Então aqui vai ficar 1,50 mais 2C igual a 2,50. Bom, 1,50 passa para o outro lado subtraindo, 2C vai ser 2,50 menos 1,50. 2,50 menos 1,50 igual a 1. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Isso aqui é meio, então 50 centavos. Bom, fechou. Então eu sei que o pedaço de bolo custa 1,50 e uma dose de café custa 50 centavos. A pergunta do exercício, vamos voltar lá, é: se uma pessoa comprar um pedaço de bolo de cenoura e um café, então ele quer o valor dos dois? Então a resposta aqui desse exercício vai ser o quê? 1,50 mais 50 centavos, totalizando R$2. Tá, então, um exercício para vocês aí de sistemas, beleza? E aí, bora então para o segundo exercício, eu já deixei ele aqui do lado pronto. Bom, esse exercício é o seguinte: sabe-se que um recipiente totalmente cheio de água tem massa de 1.300 gramas? E, com 1/5 dessa quantidade de água, passa a ter massa de 460 gramas. Calcule a massa desse recipiente vazio. Bom, galera, é o seguinte. Se a gente está pensando no recipiente, o recipiente ele é composto pelo peso dele, certo? Então, pelo próprio peso dele, eu vou chamar de X, mais o peso de água, beleza? Então, X é o peso do recipiente e Y é a quantidade, é o peso, né, da água que tem dentro desse recipiente. Então, se ele está cheio, então é composto pela massa dele mais a quantidade de água que tem lá, beleza? Então, logo de início, se eu somar X mais Y, isso aí tem que dar 1.300. Beleza. Aí ele fala que com 1/5 dessa quantidade de água passa a ter massa de 460 gramas. Então o que ele tá falando? Que o peso do recipiente é o mesmo, porém agora a água, que era Y, vai ser de 1/5. Então Y sobre 5. E isso aqui dá 460. Esse exercício em específico, a gente pode resolver ele de outras maneiras, tá bom? Você pode usar lógica, você pode fazer uma subtração só dos valores, enfim. Tem várias maneiras de você conseguir chegar no resultado. Mas, como a gente tá praticando aqui resolução por sistema, bora lá. Além de ser um sistema esse daqui, né, que a gente deve interpretar e escrever o problema, ele também envolve uma fração, que é uma coisa que você geralmente tem dificuldade. Então, primeira coisa, para tirar essa fração, concorda comigo que, se eu multiplicar aqui por 5, esse 5 vai cortar com esse 5?
certo? Porém, antes de cortar, como eu tô multiplicando a equação toda por 5, eu tenho que multiplicar o 460 por 5 e eu tenho que multiplicar o x por 5, tá? Fazendo isso, como que vai ficar meu novo sistema? Eu vou copiar a primeira, x mais y igual a 1.300, a primeira então eu não mexi, e eu vou reescrever a segunda. Eu vou escrever então como 5x mais y. Senhor, mas não era pra ficar 5y? Não, porque se ficar 5y, vai ficar 5y sobre 5, e 5 dividido por 5 dá 1, então não preciso escrever mais a fração. Igual a 460 vezes 5. Dica para fazer multiplicação por 5, tá? Pega metade do número e acrescenta um zero. Então qual que é a metade de 460? 230. Acrescentando um zero fica 2.300, beleza? Bom, agora a gente escolhe a maneira que a gente vai fazer esse sistema, tá? Nesse caso, como dá pra cancelar os dois y, eu vou fazer a subtração. Fazendo a subtração, a gente vai ficar com... Eu vou fazer a de baixo menos a de cima, tá bom? Então, 2.300 menos 1.300 dá 1.000. Bom, o y vai cancelar. E 5x menos x, lembrando que eu tô fazendo de baixo para cima, vai ficar 4x. Então 4x é igual a 1.000? Bom, o 4 passa dividindo, a gente vai fazer 1.000 dividido por 4. Isso aqui dá 250. 250 o que? Gramas. O que pesa 250 gramas? X. O que eu tinha chamado x? O valor do recipiente vazio. Tudo bem? Qual que é a pergunta do exercício? Calcule a massa desse recipiente vazio. Pronto, tá calculado. Então x é igual a 250 gramas. Beleza? Então, aqui a gente finaliza 2 exercícios sobre o sistema, tá bom? Vou dar um zoom aqui para poder tirar print, quem quiser. Tá? Então, 2 exercícios que envolvem a interpretação, beleza? E a resolução. Coincidentemente, nos 2 casos, a gente acabou usando subtração, tá? Precisamos multiplicar aí uma das equações. A primeira a gente multiplicou por 2, a segunda por 5. E aí depois, resolver o sistema descobrindo o valor das incógnitas. E, galera, sempre dá pra você usar um método diferente. Então, se você prefere usar o método da substituição, ou da comparação, ou da adição, fique à vontade, beleza? Bom, gente, chegamos mais no final de um vídeo, então se inscreve no canal, deixa um like, compartilha e siga o Matemático Lois em todas as redes sociais. Valeu, tamo junto.